Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Minuto de Reflexão. Aqui é o César Tavares, dividindo com vocês mais um trechinho do Evangelho. Pessoal, quem aí de vocês conhece a oração do Pai Nosso? Eu acredito que todos, né? É uma oração em que é muito completa, e quase todas as pessoas conhecem. Eu diria que todos os cristãos, né? E aí, no meio do Pai Nosso, tem uma frase: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Isso está lá no Pai Nosso, né? O Mateus ensina a rezar o Pai Nosso, ele transcreveu. Mas tem um outro trechinho no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, em que fala assim, olha: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, tá? Então, eu queria juntar essas duas mensagens que o Cristo nos trouxe, tão importante e para a gente refletir, tá? Então, primeiro, lá no Pai Nosso fala, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus está fazendo um convite para a gente parar de viver o futuro ou de viver o passado, né? Nesses trechos específicos ele está falando, vamos viver o presente, vamos nos preocupar com o pão de hoje. O problema é que às vezes a gente age sabendo, tendo consciência de que nós não estamos fazendo as coisas muito certas, e aí a gente fica com medo de colher frutos amargos no amanhã. Então, se a gente se preocupa em fazer bem feito hoje, o pão será provido. As nossas necessidades essenciais serão providas. O supérfluo, esse não, né? Somente as coisas úteis. Porque no Pai Nosso, Jesus ensina, né? O pão de cada dia, ele não está convidando você a pedir 2 casas, 3 carros e um avião, certo? Você está fazendo a sua elevação a Deus para pedir o pão, o necessário, o indispensável. E nesse momento, quantas pessoas estão aflitas sem ter o pão, né? E aí eu queria perguntar para você também, né? Você já consegue se dar conta da dor da fome? Você consegue dar conta que se acontecer de você ficar 1, 2 dias sem comer, vai ficar com dor de cabeça, o estômago vai ficar doendo, indisposição, irritado, a sua produtividade no trabalho vai cair. Ou seja, a gente precisa estar constantemente se alimentando o corpo para ele poder ficar equilibrado. A partir do momento que você fica 1, 2 dias, começa a ter consequências, né? Outra coisa, se você sabe hoje que não tem o que comer lá na frente, né? A gente também desperta em nós um sentimento de desequilíbrio emocional, né? Um desequilíbrio de medo, pânico, né? Porque como é que eu vou prover a minha necessidade, dos meus filhos, da minha esposa, né? De todos aqueles que vivem na minha casa? Então, quando a gente não tem o que comer, tudo isso cria todos esses distúrbios físicos e psíquicos. É aí que eu queria chegar, né? Quando Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Pessoal, o quanto você tem alimentado o seu corpo com o seu corpo não, o seu espírito com a palavra de Deus. Analogamente, como a gente fica um dia sem se alimentar, né? Se a gente fica sem alimentar o espírito, que jeito se alimentar o espírito? A gente vai ter problemas, né? Mas que jeito a gente vai alimentar o espírito? Uma oração é uma forma muito importante para a gente se conectar com Deus. Mas isso não é alimentar o espírito. Alimentar o espírito é quando eu estudo o Evangelho, me debruço sobre ele, tiro uma lição e levo ela para o meu dia a dia. Pratico essa lição, tá?
Então, o convite para que a gente se alimente do Evangelho, alimente o nosso espírito, deve ser tão importante quanto o alimento do corpo, tá? Eu não vou nem entrar aqui no mérito da caridade, que tem muitas pessoas passando necessidade nesse momento, cada vez mais. Mas eu estou dizendo você, tá? Você alimente mais o seu espírito, tá certo? Observe que quando a gente um dia desperta raiva, ódio, revolta, indignação, né? A gente não pede desculpas. Quando a gente age com esses sentimentos densos e pesados, tá? Seria porque o meu espírito esteja com fome e aí eu estou desequilibrado, como se tivesse fome do corpo físico, e estou improdutivo. Então, é bem provável que se eu desperto ao longo desse sentimento de inveja, a fofoca, tá? Então, pessoal, busque de forma diária estar se vigiando, mas alimentando o espírito. Né? Tem muitos livrinhos, minutos de reflexão, minutos de sabedoria, sabe? Livrinhos que faz com que você reflita. Mas não faça só disso uma leitura simples, rápida e imediata. Não, passe ao longo do dia refletindo sobre o que aquela liçãozinha te convidou. Pega um trechinho do Evangelho, tá? E dá uma lida. Pega um trechinho curto. Se você abriu num trecho longo, não, esse aqui está muito longo para hoje. Né? Pega um trechinho mais curto. Dessa forma, você vai de forma homeopática, gota a gota, acalmando o seu espírito, alimentando o seu espírito, e transcenda isso para todos que moram na sua família. Dê o exemplo, deixe eles ver que a partir de hoje você está de forma diária alimentando o seu espírito, e aí você vai ficar bem nutrido. Uma pessoa que se alimenta de forma equilibrada, né, tem um corpo saudável. Né? Da outra forma, a pessoa que não se alimenta o corpo de forma equilibrada acaba tendo ou uma subnutrição, ou uma obesidade, ou alguma coisa assim, né? Então, observe do que você está alimentando o seu corpo, mas observe também com o que você está alimentando o seu espírito, né? Às vezes as informações que nós estamos colocando dentro de nós, seja informações tóxicas de telejornais, informações tóxicas de telenovelas, informações tóxicas de, como é que chama aquele programa, tipo Big Brother, né? Reality show, né? Reality show, isso tudo é tóxico, é doentio, tá? Então, observe, porque se você colocar coisas tóxicas dentro de você, vai um dia colher tristes dores no seu corpo espiritual. Pessoal, é essa a reflexão de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos e até semana que vem!